Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bom ter você aqui no canal da MESD, assistindo da Palavra de Deus que será compartilhada com amor. Somos um ministério de ensino e evangelização às nações, sob a liderança do líder e fundador Justino Ribeiro Santos Neto.
Nós da MESD esperamos que a mensagem que estás a ouvir em instantes fale profundamente ao seu coração. Tenha uma Bíblia em mãos para acompanhar as leituras em meio ao sermão e vamos à mensagem do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluias, louvado seja Deus. Magnífico Pai Celestial, Criador do céu e da terra. Mais uma vez o teu humilde e pequenino servo, uma vez mais, faz orações diante da sua presença e te pede, meu Deus, da tua graça sobre minha vida, para mais uma vez eu, neste ofício, meu Deus, de pregar e anunciar da palavra do Senhor, eu possa ter êxito com a unção, com a revelação, com a direção do teu maravilhoso Espírito da verdade que está aqui sobre minha vida. E que também sobre a vida daqueles que um dia hão de ouvir e escutar, ó Pai, que o Senhor possa tocar na vida deles de uma forma extraordinária, como só o Senhor pode fazer. Traz as tuas obras existentes sobre a vida de cada um. Salva, liberta, cura, transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo, concede dons, ministérios, abençoe-os, prospere-os, livre-os, salve-os, ó Senhor, e faça a tua obra conforme a tua vontade, em no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças eu te dou. Louvado seja Deus. A todos vós que um dia há de me ouvir e me escutar, eu, Justino Ribeiro, saúdo a todos vocês com a bendita graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O homem Jesus, o Deus que se fez carne, habitou aqui no nosso meio por cerca de 3 anos na terra, foi levado a uma cruz e ali foi crucificado pelos pecados do mundo inteiro, foi ascendido ao céu, assentou-se à destra da maior e mais poderosa majestade de todo o universo, o Pai Celestial, mas com a promessa de muito em breve regressar para buscar os seus, para buscar aqueles que um dia nessa vida creram na sua mensagem, creram na pregação do Evangelho, ordenado por ele assim, anunciar em todo o mundo. Amém? Que a paz de Cristo então seja sobre todos vós que há de passar por esta live ou por esta gravação, por esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Eu também gosto de deixar registrado em todas as minhas pregações, em todos os meus vídeos, a forma, o jeito, a maneira como Deus, o Senhor, Ele me confere as mensagens, os sermões ou os ensinamentos. Como eu sempre digo, o Senhor, sempre acredito eu que o Senhor tem um jeito peculiar para lidar com cada um dos seus servos e servas. O Senhor sempre encontra um jeito de capturar a nossa atenção, nosso coração, para que a gente assim possa seguir numa direção do seu Espírito, para lhe obedecer em algo que Ele deseja e quer fazer através de nós. O Senhor, Ele sopra assuntos, temas no meu coração, na minha mente, e me leva também o meu espírito, a minha alma a ficar curioso, e aí Ele também me conduz às Sagradas Escrituras, de onde eu sento com o magnífico, maravilhoso Espírito de Jesus, onde ali Ele me abre o entendimento, me faz ver com clareza
aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, conforme aquele tema, aquele pensamento que Deus assim falou na minha mente ou no meu coração. Então nascem os sermões assim. E este mesmo Espírito de Jesus, ele não apenas me ajuda a montar o sermão, como também me ajuda a ministrar, a repassar com fidelidade aquilo que eu recebi de revelação e entendimento da parte de Deus. Amém? Que nessa pregação, você que um dia vai passar por aqui, não deixe nada e ninguém roubar a sua atenção. Se possível, pegue este vídeo, vá para o seu secreto, feche o seu quarto, escute esta ministração debaixo da unção do Espírito de Jesus, que não estará aqui apenas comigo, mas estará em cada lugar aonde esta mensagem chegar e onde ela for ouvida de bom grado, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. O tema então dessa vez, para esta oportunidade, que o Senhor assim me confiou no coração, é este: o tema desta pregação é exatamente esse: o meio cristocêntrico para entrar no reino de Deus. Repetindo, o meio cristocêntrico para entrar no reino de Deus. Esse é o tema da nossa pregação. E é um tema, todos os temas, todas as mensagens têm sido de inspiração divina, e todas elas é uma direção de Deus para a nossa alma, para a sua igreja, para o seu povo e para todos aqueles que de bom grado quiseram ouvir e escutar. Eu acredito que esse tema não é diferente, é muito direcional. Muitos ao redor do mundo têm uma ideia equivocada de como vai conseguir entrar no reino de Deus, como que participará do reino de Deus aqui nessa terra. Mas nós vamos ver, segundo o que Jesus falou na primeira pessoa nas Sagradas Escrituras, de que existe sim um caminho, existe sim a possibilidade, e Deus anseia que nós venhamos a participar do seu reino, a realizar obras no seu nome, no nome do seu Filho Jesus Cristo, e um dia na eternidade estarmos de uma vez por toda eternamente neste reino, reinando junto com seu Filho, porque é isso que a palavra de Deus nos garante, que com Jesus nós reinaremos para toda uma eternidade. Não apenas seremos participantes do seu reino aqui nessa terra, como também na vida que há de vir, reinaremos com nosso Senhor. E de antemão gostaria de convidar a todos vós que há de ouvir, há de me assistir, abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Bendito seja o nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 4, versículo de número 17, assim está escrito na palavra do Senhor, e foi Jesus quem disse na primeira pessoa, ou seja, o que está escrito aqui foi o que Jesus falou na sua primeira pessoa. Foi Jesus próprio falando, foi Ele próprio quem disse tais palavras. Leiamos Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. A partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o
reino do céu. Em outras traduções está escrito assim: porque tem se aproximado o reino do céu. Inclusive no capítulo 10 de Mateus, versículo 5, se eu não me engano, podemos ler também, Mateus capítulo 10, versículo 7, melhor dizendo, Jesus também disse aos seus discípulos: e quando forem, pregai dizendo, o reino do céu tem se aproximado. Amém? Já que nós vamos falar sobre o reino de Deus, falaremos sobre, primeiramente, o responsável por trazer a possibilidade de humanos tão falhos, pequenos e limitados quanto eu, quanto você, quanto todos nós, participarmos de algo tão glorioso, poderoso, magnífico, que não é dos homens, é do Deus Criador do céu e da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre quem nos deu essa possibilidade e também as suas obras, das quais ele precisou realizar para trazer à existência esta possibilidade que antes não era possível, de participarmos das coisas do reino de Deus. No primeiro versículo que nós lemos, em Mateus capítulo 4, versículo de número 17, logo após Jesus Cristo ter sido batizado por João nas águas do Rio Jordão, e também ter recebido do céu, do Pai Celestial, a descida do Espírito de Deus sobre a sua vida. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito do Senhor ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tinha um propósito em levar Jesus ao deserto. É que assim que Jesus é chamado também de o segundo Adão. O primeiro Adão é aquele homem, o primeiro homem criado por Deus com suas próprias mãos, e logo em seguida fez a mulher, Adão e Eva. Homem e mulher criou o Senhor. E assim como Adão foi tentado, porém caiu, fraquejou, Jesus, Jesus também precisou ser tentado para que ele pudesse ser o homem perfeito, que pudesse ser o sacrifício providencial de uma vez por todas para toda a humanidade. Então, por esse motivo, Jesus foi levado ao deserto, e ali ele foi tentado pelo diabo. Depois de 40 dias de jejum, com fome, com sede, o diabo lhe tentou de todas as formas, de todas as suas artimanhas, mas não conseguiu triunfar contra o nosso Senhor. Jesus venceu, não pecou em momento algum, foi ele perfeito do início até por toda a eternidade. E depois de ele vencer o diabo no deserto, Jesus então começa o seu ministério de pregação, de trazer ao mundo aquilo que a humanidade precisaria escutar, se quisesse receber a reconciliação, perdão de pecados e a oportunidade de um dia adentrar os portões celestiais e ser participantes do reino de Deus desde a sua vida cristã aqui nessa terra dos viventes. Então, no versículo 17 que nós lemos, por isso o versículo começa dizendo: a partir deste momento, a partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Uma outra explicabilidade que nós também, que eu, com a ajuda da unção de Jesus Cristo, meu Senhor, quero deixar aqui registrado e revelado, dito publicamente, a todos vós que um dia de passar por este vídeo, por esta gravação, por esta live, que seja, eu preciso também trazer essa explicabilidade. Jesus falou num tom de que o reino de Deus ainda viria, estava próximo. Por que Jesus falou nesse tom e nessa explicabilidade? Porque Jesus ainda não tinha ido até a cruz
nesse momento. Ele ainda estava em vida, em seu ministério terreno, pregando e ensinando aos seus discípulos e aos seus seguidores acerca de tudo que deveriam saber sobre o reino de Deus, sobre o novo mandamento, sobre a nova aliança pelo seu sangue. E também do que aconteceria com ele algum tempo à frente, onde ele seria levado como uma ovelha ao matadouro, a uma cruz do Calvário, e ali morreria pelos pecados do mundo inteiro. E só a partir do ato sacrificial de Jesus é que então o véu seria rasgado de alto a baixo. E então o reino de Deus passaria agora a ser uma possibilidade também para os discípulos, para toda a raça humana nessa terra, mediante a graça e a fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, o reino de Deus já estava na terra, só que na pessoa de Jesus ele era o único que podia legalmente, como um homem, ter este reino vivo, poderoso, majestoso de Deus sobre a sua vida. Todos os demais só passariam a ter também esta possibilidade de também ser participantes deste reino do qual Jesus Cristo veio anunciar na terra, após o ato sacrificial de Cristo Jesus, que remiria os nossos pecados, mas os pecados daqueles que crescem em Jesus Cristo, nosso Senhor. Embora Jesus morreu por toda a raça humana, essa também é uma outra explicabilidade que o humilde servo de Deus também precisa deixar em minhas pregações. Embora Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro, todo mundo pode ser salvo, mas é exigido de todos que quiser essa salvação, esta remissão de pecados, uma atitude de arrependimento e de confissão pela fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição. Ou seja, embora Jesus morreu por todos, é exigido de cada pessoa, só será válido o que Jesus fez na cruz, na vida daqueles que, ao ouvirem a pregação do Evangelho, arrepende-se dos seus pecados, abandona a sua vida de pecado, confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, e aí então você passa a ser uma pessoa perdoada pelo sangue de Cristo, e também uma pessoa agora participantes do reino de Deus aqui ainda nessa terra, e também passa a ser uma pessoa com uma promessa de herdar o reino eterno junto com Jesus, onde ele está. Porque é isso que ele fala em João capítulo 14, dos versículos 1 ao versículo de número 6. Então o reino de Deus só seria uma possibilidade também para os discípulos, para a raça humana, depois do sacrifício de Jesus, depois da confissão de fé daqueles que nele crescem e esperasse pela bendita promessa do derramado Espírito Santo e a vinda do reino de Deus sobre a vida de cada um. E nesse sermão nós vamos, com a ajuda da unção do Espírito de Jesus, que nos revela, nos ensina e também nos ajuda a discursar, a pregar e ensinar, a alguns caminhos, segundo o que o próprio Jesus falou, acerca do conseguir entrar, primeiramente receber, entrar, ver e participar do reino de Deus. Amém? Então, neste sermão falaremos sobre os meios bíblicos que levam uma pessoa a entrar, ver e ter experiências com o reino do vivo Deus. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada de como entrar e ter experiências no e com o reino de Deus.
o Criador do céu e da terra. Mas nesse sermão, com a ajuda do Espírito de Jesus, nosso Senhor, receberemos o entendimento segundo os ensinos de Jesus a respeito do ver e ter experiências no reino do vivo Deus, Criador do céu e da terra. Nesse primeiro tópico, nós faremos aqui uma explicabilidade desse entendimento do que Jesus falou na primeira pessoa nas Sagradas Escrituras. Todas as vezes que Jesus falou sobre o seu reino, sobre a possibilidade de entrar, de ver, de participar, de receber o reino de Deus, o que é que Jesus falou? Mediante isso, com a ajuda da unção do Espírito do Senhor, nós falaremos uma explicabilidade de entendimento para que nós venhamos a conseguir entrar nesse reino de Deus, ser participante dele e aguardar a bendita herança eterna de um reino eterno com Jesus o nosso Senhor e com todos os seus redimidos. Então, nesse primeiro tópico, nós falaremos sobre essa verdade. Entrando no reino de Deus, segundo as palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse primeiro tópico, abordaremos a respeito do tema baseado no que Jesus falou na primeira pessoa das Sagradas Escrituras sobre 4 estágios para receber, entrar, ver e participar do reino de Deus. São 4 estágios. Segundo as palavras de Jesus, ele falando na primeira pessoa, Jesus falou sobre o receber o reino de Deus. Jesus falou sobre o entrar no reino de Deus. Jesus também falou sobre o ver o reino de Deus. E Jesus também deixou entendível sobre o participar deste reino desde a nossa vida cristã aqui na terra e por toda a eternidade. Então vamos ver esses 4 estágios. Primeiro, receber o reino de Deus. A primeira verdade que destacaremos aqui é que o reino de Deus antes deve ser recebido com uma pura inocência, com um coração como de uma criança, ao ouvir o Evangelho e os ensinos de Jesus, nosso Senhor. Ou seja, mesmo adultos devemos crer no Evangelho para receber um coração puro e inocente como de uma criança e uma mente renovada pela luz do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Baseado nesse ensino, Jesus nos refere a uma criança. Precisamos entender as seguintes verdades. Quando Jesus se referiu ao receber o reino de Deus, usando uma criança dentro do seu contexto de explicabilidade, o que é que Jesus quis dizer? E também, com a ajuda do Espírito de Jesus, eu preciso também ensinar o que é que Jesus não quis dizer. Quando Jesus fala sobre criança, ele fala sobre receber o reino de Deus com o coração de uma criança. Mas a mentalidade de quem recebe este evangelho não pode ser como de uma criança, ou seja, não pode ser como uma mentalidade infantil, que não cresce, que não floresce, que não se abre para o entendimento, que não avança para uma maturidade de entendimento daquilo que Jesus Cristo, o Senhor, está ensinando através da sua palavra e dos seus ensinamentos. Então nós vamos aprender isso. Um coração inocentado pelo poder do Evangelho. E também uma mente sóbria, cheia da luz do Evangelho. Abra comigo sua Bíblia em Marcos capítulo de número 10. Versículo de número 15. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Versículo de número 15. Jesus disse as seguintes palavras: na verdade eu vos digo
quem não receber o reino de Deus como criança, não entrará nele. E ao falar de criança, Jesus nos arremete ao coração. E sobre o que Jesus falou, sobre essa explicabilidade desse primeiro estágio de primeiramente receber o reino de Deus como uma criança, nós precisamos entender duas patentes de verdade. A primeira, quando Jesus falou referente a uma criança, quando Jesus falou receber o reino de Deus como uma criança, Jesus falava de um coração inocentado pelo poder do Evangelho. Porque Jesus pregava para adultos que disputavam sobre quem seria o maior no reino de Deus, sem que ainda eles nem sequer haviam entrado de uma vez por todas no reino de Deus. Jesus está pregando aos seus discípulos. Alguns eram jovens, outros um pouco mais adultos, mas eram pessoas que já estavam crescidinhas. Então Jesus falou para eles: se vocês não receber o reino de meu Pai como uma criança, vocês não conseguirão entrar nele. Só que, como eu disse, a gente precisa desenhar nas nossas explicabilidades, porque às vezes, se a gente fala algo e não explica, tipo meio que desenhando, as pessoas que têm um pouco de dificuldade de entendimento, alinhado com o que estão se pregando e anunciando por aí, como heresias, sendo como verdade, sendo que não é, as pessoas podem ficar sem entendimento e se escambar para uma falta de entendimento. Quando Jesus fala de criança, queridos, ele fala do coração. O coração de uma criança é inocente, é puro, não tem malícia, não tem disputa, não tem egoísmo, não tem egocentrismo. Acredita em todas as palavras que um adulto fala, em especial o seu papai, sua mamãe. Pode observar, elas se lançam crendo. É isso que Jesus está dizendo. Vocês têm que permitir este meu evangelho, as minhas palavras. Vocês têm que crer no que eu digo. Porque se vocês não terem um coração assim, vocês terão dificuldade de entrar, de participar e de realizar qualquer obra, tais como as minhas, neste reino de meu Pai. Então precisamos entender primeiramente essa verdade. Ao dizer sobre uma criança, Jesus falava sobre isso. Um coração inocentado pelo poder do Evangelho. Ao falar de uma criança, Jesus falou da inocência do coração de uma criança. E só é possível um adulto ter um coração puro como o de uma criança, se tocado verdadeiramente pelo poder do Evangelho, segundo Jesus ensinou e ordenou a pregar, a propagar no mundo, e do qual o apóstolo Paulo não se envergonhava de anunciar no seu tempo, pois essa era a proposta de Deus desde o Antigo Testamento. Sim, desde o Antigo Testamento, Deus já tinha feito essa proposta de que chegaria um tempo, de que chegaria uma era onde Ele tocaria no coração da humanidade de uma forma tão poderosa, que até os mais duros de coração seriam amolecidos, que até os mais brutos seriam convencidos pelas palavras de Jesus nosso Senhor. Esse é o Evangelho de poder de Deus. Abra comigo sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo de número 16. E vejamos o que o apóstolo Paulo fala a respeito deste Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo de número 16, assim está escrito: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo afirma categoricamente
de que este evangelho é o poder de Deus para transformar o coração do ser humano. E só o evangelho é capaz de fazer isso. Os mais duros de coração se convertem. Faz um coração cheio de ódio entrar amor, de rancor, misericórdia e compaixão. Só o evangelho é capaz de fazer estas poderosas obras no coração da humanidade. Em fazer homens adultos cheios de malícia passar a viver uma vida cristã com o coração como de uma criança, tentando e se esmerando em viver uma vida imitando a vida e a obra, a vida e os exemplos daquele que é o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e também dos seus apóstolos que deram exemplo. Abra comigo sua Bíblia também em Ezequiel, no Antigo Testamento. Você verá juntamente comigo que essa proposta de Deus tocar no coração da raça humana de uma forma especial já vinha desde o Antigo Testamento. Em Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 26. Deus revela por meio do profeta Ezequiel que chegaria um tempo aonde o Senhor tocaria no coração da raça humana, não apenas do seu povo, mas de toda a raça humana, onde o evangelho do seu Filho Jesus Cristo fosse pregado e anunciado e crido. O coração destes seriam transformados, tocados. Leia comigo, Ezequiel 36, 26. Diz o Senhor: um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, e eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e darei um coração de carne, e vos darei um coração de carne. A pedra referida ao coração aqui que Deus fala é a dureza de coração, é a incredulidade, é a religiosidade. E Deus está dizendo que chegaria um tempo onde Ele tocaria no coração de milhares de pessoas, retirando a dureza de coração, a frieza de coração, a religiosidade dos corações, e colocaria dentro deles um coração de carne, ou seja, um coração de carne. Carne fala de algo frágil, ensinável, limitado, porém dependente. Foi o que ele falou para o apóstolo Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Jesus chega a falar sobre uma criança, ao receber o reino de Deus como uma criança, Jesus falava do coração, mas também falava da mente. Porque um coração puro, um coração inocentado, um coração como de uma criança, também terá uma mentalidade inocente, pura. Uma mente sóbria, cheia da luz do Evangelho. Embora Jesus falou sobre receber o reino de Deus como uma criança, todavia, nosso comportamento e mentalidade não podem ser de infantilidade, pois uma pessoa que se diz ter recebido o reino de Deus deve demonstrar maturidade no pensar, no se comportar, no agir, no falar, em toda maneira de viver, pois uma mente sem entendimento da luz do Evangelho fica infrutífera e cega de entendimento, segundo revelado pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14.
1 Coríntios, capítulo de número 14. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 20. Olha o que Paulo vai dizer. Olha a afirmatividade daquilo que eu faço nas minhas colocações aqui, escritas no sermão, como aquelas que eu digo com os meus lábios, confirmadas nas Sagradas Escrituras. Leia junto comigo. 1 Coríntios 14, 20. Está escrito, Paulo disse aos irmãos: irmãos, não sejais crianças no entendimento, ou seja, a mentalidade de vocês não pode ser infantis. Na malícia, sede crianças, ou seja, naquilo que é maldoso, seja como uma criança, seja inocente. Mas no entendimento, sede homem, ou seja, sede maduros. Porque eu ser como uma criança fala de um coração puro e inocente, mas de uma mente cheia de entendimento, sabendo o que é que tem de fazer, sabendo o que é que tem de praticar, de luz do Evangelho ensinado pelo Senhor Jesus Cristo e pela sua Sagrada Escritura. Então é assim que se recebe o reino de Deus, como uma criança, com um coração puro, mas com uma mente aberta para receber todas as informações que Jesus está ensinando, revelando, pregando, falando, tanto a que está escrito aqui, como a que ele usa os seus ministros para pregar, debaixo de uma grande verdade, na unção verdadeira do Espírito da verdade de Deus. O segundo estágio, esse é o primeiro. O segundo estágio, primeiramente receber. Como que você vai entrar em algo que você nem recebeu ou nem chegou ao seu conhecimento? Então, primeiro você recebe. Este reino está chegando no coração da humanidade. Segundo estágio, entrar no reino de Deus. Esse é o segundo estágio para os que recebem de bom grado a pregação do Evangelho e creem de todo o coração. Entrar no reino de Deus implica, além de recebê-lo pela fé, também em cumprir as ordenanças de Jesus Cristo, nosso Senhor, que disse a respeito da água do Espírito, do batismo nas águas e do batismo com o Espírito Santo, ou seja, dos ambos batismos referidos nas Sagradas Escrituras. Ao crer no Evangelho, segundo Jesus Cristo ensinou e ordenou a pregar ao redor do mundo, o cristão deve batizar-se nas águas e aguardar com expectativa o batismo com o Espírito de poder e fogo, no esmero esforço em manter-se consagrado para tomar posse do reino de Deus. O primeiro estágio é você receber a informação do Evangelho, vai chegar, você vai tomar uma decisão se vai crer ou não. Crendo, você precisa partir para esses estágios seguintes, que vai te colocando cada vez mais adentro deste reino que Jesus nos prometeu, do qual um dia nós com ele reinaremos, reis e sacerdotes, nós seremos eternamente com o Senhor. E entrar no reino de Deus implica em obedecer. À medida que você ouve as ordenanças de Jesus e os seus ensinamentos, você tem que partir para uma prática, para uma praticidade daquilo que ele falou, para que este reino comece a vir sobre sua vida e você comece a entrar neste reino. Abra comigo sua Bíblia em João capítulo 3, versículo de número 5. Bendito seja o nome do Senhor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo de número 5. Está escrito:
Jesus dizendo na primeira pessoa. E Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando de entrada no reino de Deus. E também está falando de cumprimento de ordenanças dos seus ensinamentos. E ele fala então da água e do Espírito, ou seja, fala do batizar-se nas águas e também do Espírito. Porque o reino de Deus não é algo bagunçado. Há princípios desde o céu até a terra. Há mandamentos do Senhor do céu até a terra. Há revelações e ordenanças do Senhor do céu até a terra. E se quisermos participar do que é do céu, precisamos nos atentar para irmos obedecendo a tudo isso que Jesus disse, ordenou, ensinou como mandamento, como que se deve ser feito para que pudéssemos entrar neste reino de Deus. Porque foi Jesus quem disse, na primeira pessoa, estas palavras, ao falar com Nicodemos. Então, entrar no reino de Deus implica em obedecer, em cumprir aquilo que você vai recebendo de informação do Evangelho e dos ensinamentos do Senhor, para que você possa praticar, e ao praticar, Jesus será fiel na sua palavra, o céu será fiel na sua promessa, e você receberá Espírito Santo e com fogo, você receberá batismo com o Espírito Santo e com fogo, você será batizado nas águas, na sua igreja, pelos seus líderes, pastores e líderes, cumprindo assim a ordenança do Senhor e aguardando a bendita promessa do Espírito de Deus sobre a sua vida. Abra também sua Bíblia juntamente comigo em Mateus, capítulo de número 11, versículo 12. Sobre entrar no reino de Deus, Jesus também falou sobre esforço. Esforça-te, que é uma participação nossa, não é do céu, não é do Espírito Santo, não é de Deus, não é de Jesus, não é dos anjos, é nossa. Leia comigo, Mateus capítulo 11, versículo de número 12. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino do céu sofre violência e os que se esforçam o tomam pela força. Ou seja, os que se esforçam, os que lutam, os que se esmeram em lutar contra a sua própria natureza, contra a sua própria carne, a viver uma vida de praticidade. É aquilo que ele também fala em Mateus 7. Bater, insistir, não desanimar, continuar, até que você receba o veredito do céu de que este reino chegou sobre ti e que você está dentro deste reino de Deus. Existe um esforço. Há um esforço para a gente praticar aquilo que Jesus nos ordena. Ele mesmo disse: se quiser vir após mim, quiser estar neste reino que eu estou, o reino de meu Pai, ser participante nele e um dia eternamente nele estar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso é uma participação nossa, não é do Espírito Santo, não é dos anjos, não é de Jesus, não é do Pai Celestial. É um esforço nosso, é uma decisão nossa. Isso é o nosso esforço. Então, esse é o segundo estágio. O terceiro estágio, a partir disso, a partir de você receber e entrar, você passará a ver o reino de Deus, passará a ver
Você estará dentro de algo que é sobrenatural. Você passará a ver o que é o sobrenatural. Você também participará do que é sobrenatural da parte de Deus. Esse é o terceiro estágio nesse processo de entrar no reino de Deus. Aqueles que ao receber e entrar no reino de Deus, o vivo Deus, passarão a ter uma visão espiritual aberta e a ver as coisas e acontecimentos referentes ao reino do vivo Deus, tanto aqui nessa terra, como Jesus afirmou em João 1,51, quanto na vida que há de vir, como revelado em João 14,3. Ver o reino de Deus vai além das possíveis experiências aqui nessa vida, mas e principalmente na vida eterna no céu, como revelado em 1 João 3,3. Amém? Esse é o terceiro estágio. À medida que você recebeu de bom grado o reino de Deus, a mensagem do Evangelho, creu, à medida que você passa a entrar, começa a entrar, ou seja, você vai praticando aquilo que o Evangelho vai lhe ensinando, aquilo que você vai aprendendo de Jesus, das Sagradas Escrituras, do Evangelho segundo Jesus pregou, ordenou, do Evangelho que Paulo, que Pedro e João pregou e anunciou. À medida que você vai obedecendo esses mandamentos, esses princípios do Senhor, você passará a ver, se começará a ver, a ter experiências, a ver o mundo espiritual, a ver o sobrenatural, a não apenas sentir, você verás pelos olhos da fé o vivo Deus sobre a sua vida, o reino de Deus sobre ti. Abra comigo sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 51. Evangelho de João capítulo 1, versículo 51. Bendito seja o nome do Senhor. Evangelho de João capítulo 1, versículo 51. Jesus havia falado com Natanael de que o Senhor o havia visto antes mesmo de ele vê-lo. E Natanael vai ficar surpreso porque o Senhor falou de uma maneira sobrenatural, com uma ciência de que ele é onisciente, sabe de todas as coisas, mesmo Jesus não estando presente no corpo físico, mas como Deus, os seus olhos estão por toda parte. E então ele falou: eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi debaixo da figueira. E ele vai ficar maravilhado com isso. Vai passar a crer em Jesus, como seus amigos, irmãos e parentes estavam falando a respeito de Jesus que apresentou para ele. No entanto, Jesus vai se virar para ele e vai dizer: você crestes em mim porque você me viu falar de algo que diz respeito a um dos meus atributos, que é a onisciência, a onipresença, a onipotência. Sei de todas as coisas, estou vendo todas as coisas, estou em todos os lugares e posso todas as coisas. Em outras palavras, foi o que Jesus quis dizer. No entanto, ele disse, no versículo 51, ele se vira para Natanael e diz, e ele lhe disse: na verdade eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A verdade aqui está, de que nós passaríamos a ver o reino de Deus, os céus abertos, e anjos da parte do Senhor subindo e descendo, descendo e subindo. Como tem alguns aqui do Senhor comigo, como tem milhares deles espalhados ao redor do mundo, onde estão aqueles que hão de herdar a salvação, para vos guardar e vos servir.
E bendito seja o nome do Senhor por isso. Então aqui está a verdade que nós passaríamos a ver o reino de Deus. Passaríamos a ver o sobrenatural do Senhor. Também abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 3. No mesmo evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 3. Nesse capítulo 14, Jesus está confortando o coração dos seus discípulos. E ao confortar o coração dos seus discípulos, Jesus vai dizer que para onde ele foi, nós também iríamos. Leia comigo, está escrito, João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali possas estar vós também. Amém? Nós entraremos, nós veríamos o reino de Deus, não apenas no ato de experiências, de uma visão sobrenatural, de enxergar o mundo espiritual e o sobrenatural do Senhor, mas um dia estaremos lá com Jesus. Aqui nós vemos o reino de Deus, mas como experiência no sobrenatural. Mas um dia nós estaremos de uma vez por todas vendo este reino de Deus junto com Jesus, onde nós vamos contemplar todas as maravilhas do Senhor, tudo que há no céu. Paulo, ele tentou descrever com suas palavras, mas eu acredito que até o que Paulo disse é muito abaixo daquilo que nos aguarda na eternidade junto com Jesus nosso Senhor. E Paulo descreveu que aqui a glória que há de ser revelada, ou seja, as coisas que nós haveremos de ver um dia na eternidade com o Senhor, e nada se compara com as coisas dessa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Também abra sua Bíblia juntamente comigo em 1 João, um pouquinho antes de Apocalipse. Você encontrará ali 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 3. João falou: e qualquer pessoa que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Vamos ler do versículo 2 ao versículo 3. João disse: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo, assim como ele é. E qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Até os apóstolos descrevem que um dia isso será uma realidade. Não apenas veremos os céus abertos, assim como João viu. João viu na ilha de Pátimos os céus abertos, visões poderosas, os anjos do Senhor. Ele viu o trono de Deus, ele viu livros no céu, ele viu selos, ele viu taças, ele viu cavalos, ele viu nosso Senhor, ele contemplou. No entanto, João também sabia que um dia, aquilo que ele viu um pouco meio que de longe, porém verdadeiro, um dia ele estará lá dentro, vendo todas aquelas coisas grandiosas, poderosas, magníficas do céu. Isso será uma realidade. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o terceiro estágio. Você passará a ver as coisas do reino de Deus. Você passará a ver o sobrenatural do Senhor. O quarto estágio. Você, todos os que nele creem, Jesus Cristo crer, participará do reino de Deus.
tanto aqui nessa vida, quanto na vida que há de vir. Esse é o quarto estágio. Primeiro, você recebe. Segundo, você entra no reino de Deus. Terceiro, você passa a ver as coisas do reino de Deus. E quarto, você vai passar a participar do reino de Deus. É o próprio Senhor quem permitiu, e Ele espera que isso aconteça com os seus discípulos. Esse é o quarto estágio nesse processo, entre o receber e o participar do reino de Deus. Nós também seremos participantes do reino do vivo Deus, tanto aqui nessa terra em vida, como testemunhas e cooperadores de Cristo Jesus em propagar e ensinar o seu evangelho e realizar as suas obras, quanto na vida que há de vir no reino do vivo Deus, como reis e sacerdotes do Senhor. Abra comigo sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 8. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 8. João, na ilha de Patmos, está recebendo todas as informações a respeito dos últimos acontecimentos que se dará na humanidade, que se dará com as nações da terra. E no versículo 8 ele recebe a informação de que o Senhor nos permitirá ser participantes do seu reino, não apenas aqui nessa vida, mas na vida que há de vir, também reinaremos com o Senhor. Está escrito, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 6, melhor dizendo. Eu falei versículo 8, mas na verdade é o versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para com Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e o domínio para todos sempre e sempre. Amém. E nos fez reis e sacerdotes. O que faz um rei se não reinar? O que faz um sacerdote se não exercer um sacerdócio? Se não cuidar de coisas espirituais, sagradas de Deus? Nós também cuidaremos de coisas especiais do céu. Nós também reinaremos com Cristo. E bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Também abra sua Bíblia juntamente comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Bendito seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo 9. Aqui na terra nós estamos como cooperadores ou colaboradores de Deus, participantes deste reino de Deus aqui na terra. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte em 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 9. Porque nós somos colaboradores ou cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O que Paulo está aqui afirmando, em outras palavras? Que nós somos participantes do reino de Deus. Estamos cooperando com as realizações e obras do reino de Deus em Cristo Jesus aqui nessa terra. Abra comigo sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que Jesus vai afirmar com sua própria palavra, com sua própria boca, com seus próprios lábios. Olha o que Jesus vai afirmar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte do mundo, da terra, das nações. O que Jesus afirmou aqui?
que seríamos participantes do que ele estava fazendo, de suas obras, de seus ensinos, de suas realizações. Ou seja, somos participantes do reino de Deus, desde aqui nessa terra dos viventes. Então esses são os 4 estágios: receber, entrar, ver e participar. E por fim, segundo tópico, para a gente finalizar, eu tenho uma pincelada e falei que exige de nós uma participação que cabe a nós, que é o nosso esforço. E dentre estes esforços que cabe a nós, quais são eles? Quais os esforços cabíveis a nós para tomar posse no reino de Deus, como Jesus afirmou? Nas palavras de Jesus, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no seu capítulo 1 e versículo de número 51, Jesus afirmou haver um esforço da parte das pessoas que nele crescem, para tomar posse do seu reino. Mediante essa afirmação de Jesus, precisamos entender o seguinte: 2 verdades. Primeira, não somos salvos pelos nossos esforços. Embora Jesus falou de esforço, nós precisamos deixar isso bem entendível. A salvação, perdão de pecados, garantia de vida eterna, não se dá pelos esforços humanos. O esforço que Jesus se referiu aqui são aqueles que cabe a nós para receber, decidir receber pela graça e pela fé, e em se esforçar em viver uma vida de renúncia, obedecendo os princípios, mandamentos e ordenanças do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo, nossos esforços para entrar e continuar no reino de Deus estão ligados com a renúncia. Então são 2 verdades que nós precisamos aqui explicar, como eu disse, nas nossas pregações, ainda mais se tratando desses últimos dias, que acreditamos ser os últimos segundos, porque se João, o apóstolo João, escreveu as cartas às igrejas e o livro de Apocalipse e o Evangelho e as suas cartas, ele se referiu como já estando na última hora. 2000 anos depois te passou. Não é mais hora. Não estamos mais na última hora. Estamos nos últimos minutos ou segundos. É óbvio que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então 1 segundo para Deus pode ser muita coisa. Mas nós sabemos que estamos perto da nossa redenção. Jesus breve vem. Então, por se tratar desta verdade de que estamos nesses últimos dias, e de que nos últimos dias se propagaria o engano, a mentira, as heresias, as distorções do verdadeiro cristianismo e evangelho, segundo ensinou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ordenou-nos a pregar e a ensinar com fidelidade ao redor do mundo. Precisamos, nas nossas pregações nesses últimos dias, meio que desenhar as nossas explicabilidades, para que as pessoas não fiquem acreditando em meias palavras ou palavras não explicadas no contexto cristocêntrico, como ensinamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso eu preciso finalizar esta pregação ao falar sobre essa verdade. Primeiro, quando Jesus falou sobre esforço, não está relacionado à salvação e ao perdão de pecados, mas ao entrar e a continuar no reino de Deus, sim. Primeiro, a primeira verdade sobre o esforçar-se que Jesus havia dito é que esse esforço não se refere à salvação pelo esforço humano ou pelas boas obras que possamos fazer, pois a salvação é pela graça mediante a fé. O esforço referido por Jesus aqui a respeito do reino de Deus diz respeito a um esforçar-se numa prática
praticidade de cristianismo segundo Jesus Cristo nos ensinou, e de inconformismo com este mundo, e pela renovação do vosso entendimento, conforme dito pelo apóstolo Paulo. Amém? Abra comigo sua Bíblia em Efésios, para que você, querido ouvinte que vai passar por aqui, possa entender que este esforçar-se não está ligado à salvação e perdão de pecados. Não tem nada que eu e você possa fazer diante de Deus, nem mesmo dar dízimos altos, nem mesmo se nós dermos toda a nossa riqueza, a riqueza que alguém tiver para Deus, isso não compra a tua salvação, isso também não tira os seus pecados. Só o sangue de Cristo é quem faz isso. Só a obra de Jesus na cruz é quem realiza isso na sua vida: perdão de pecados e garantia de vida eterna e salvação. Abra comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Versículo 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então está bem entendível que não tem nada a ver com salvação o esforçar-se que Jesus falou para entrar e continuar no reino de Deus. Também abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, versículo de número 24. Lucas capítulo 13, versículo de número 24. Arasto Kenerevias de Canaragasúbias. Jesus falou as seguintes palavras: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. Esse esforçar-se aqui não está ligado à nossa salvação, a perdão de pecados, mas a viver uma vida de praticidade, em viver num esmero esforço de abandonar este mundo, de não se conformar com o pecado deste mundo, de renunciar às coisas que são contraditórias ao que Jesus ensina como princípio, verdade, santidade, pureza, consagração, etc. Esse é o nosso esforço. Também abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo de número 11. Hebreus capítulo 4, versículo de número 11. Está escrito, o autor que escreveu Hebreus disse: esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele repouso, na salvação, a fim de que ninguém caia no mesmo exemplo de incredulidade. Qual é o esforço aqui? Em se manter com fé, se esforçar em continuar na fé, para que não caia na incredulidade, porque os incrédulos não herdarão o reino de Deus. E segundo, dentre os esforços cabíveis a nós, além deste que nós falamos, nós precisamos nos esforçar para não apenas entrar, mas continuar neste reino de Deus e lá no fim de uma vida cristã, tomar posse naquele grande dia e ouvir de Jesus: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tomem posse de uma vez por toda e por toda a eternidade. Em nome de Jesus, que eu e você escutemos isso do nosso Senhor naquele grande dia. Então, a segunda verdade é essa: nossos esforços para entrar e continuar no reino de Deus estão ligados com a renúncia. Jesus é o único caminho para o reino de Deus. Portanto, quem quiser entrar nele deverá segui-lo. E ao falar aos seus seguidores, Jesus afirmou a verdade de que por meio do negar-se a si mesmo é que conseguiríamos estar onde ele estivesse.
Ou seja, negar-se a si mesmo fala de renúncia. Da mesma forma, se quisermos permanecer neste reino de Deus até a eternidade, devemos continuar numa vida de renúncia e fé até o fim, mesmo em meio às aflições. Abra comigo sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Bendito seja o nome do Senhor. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Jesus disse: Jesus é o responsável por nos colocar dentro do reino de Deus. A obra dele é quem nos garante isso. E o segui-lo é que vai nos levar um dia onde ele está. E ele mesmo afirmou que vai nos levar para lá. E permitiria a gente já ser participante do seu reino aqui nessa terra. Então é óbvio que quem quiser estar neste reino, continuar neste reino e na eternidade estar neste reino, precisa seguir Jesus, os passos dele, precisa seguir Jesus, os seus ensinamentos. E ele mesmo vai dizer acerca do segui-lo, exige de nós um esforço de renunciar tudo aquilo que nos atrapalha nesta caminhada cristã com o nosso Senhor. Nas próprias palavras de Jesus, ele disse assim: e dizia a todos eles: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome sua cruz e siga-me. Esse é o esforço que cabe a mim, cabe a você, cabe a todos os seguidores do nosso Senhor. Também abra sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, para a gente falar uma grande verdade. Não basta iniciar, não basta começar. Alguns experimentaram o reino de Deus, tiveram esta fé, andaram em experiências, mas abandonaram a fé. Paulo descreve o nome de um deles, chamado Demas. Um dia esse homem havia entrado no reino de Deus, mas as paixões deste mundo o roubou do reino de Deus, o tirou do reino de Deus. Então ele teve incredulidade, acabou se desviando da fé. Então não basta começar. Jesus afirmou também em Mateus capítulo 24, versículo 13, as seguintes palavras, leiamos: mas aquele que suportar ou que perseverar até o fim, este será salvo. Não será o que começou, não será o que foi até o meio, será o que for até o fim. Por isso Paulo, ele afirma nas suas palavras, nas suas últimas palavras, ele afirma: combati o bom combate, guardei a fé, agora me está proposta a coroa da vida, porque guardou a fé até o fim. Porque até o fim permaneceu em Cristo Jesus, na fé em Jesus e nos seus ensinamentos. Também abra sua Bíblia juntamente comigo em Tiago, e eu finalizo aqui. E nós veremos nas palavras de Tiago que este esforço nos custa até mesmo permanecer, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio aos momentos mais difíceis e duros da vida. Precisamos continuar nesta fé em Cristo Jesus, custe o que nos custar, porque é isso que vai nos colocar na vida eterna. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12. Tiago disse: bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, ou a provação, ou a aflição, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A quem está reservado a coroa da vida? Aqueles que suportar, e o suportar aqui é o passar até mesmo pelas aflições e continuar até aquele grande dia onde nós vamos ver a face de Jesus nos dizendo com sua voz poderosa:
de muitas águas. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós escutaremos isso dele. Jesus também deixou claro e entendível que aflições, dificuldades não nos seriam isentados nessa vida. Ele disse em João, no Evangelho de João: tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor. Até aqui eu ministro, até aqui eu prego e ensino a palavra do Senhor. Esse é o meio cristocêntrico de se entrar no reino de Deus. Antes de fazermos a nossa oração final, você que passará por esta gravação, por esta live, por este vídeo, por esta pregação, e se porventura até o dia de hoje você não fez uso desse livre-arbítrio pelo qual Deus te deu para tomar uma decisão, para você também entrar neste reino de Deus, receber perdão de pecados, remissão de vossos pecados, e o seu nome garantido e escrito no livro da vida, para que depois dessa vida, ou se o arrebatamento vier a acontecer, você também esteja apto e preparado para adentrar nas mansões celestiais do reino de Deus. Se até o dia você não tomou essa decisão por Cristo Jesus nosso Senhor, porque só Ele é o caminho para todas essas possibilidades de receber o reino de Deus, de entrar no reino de Deus, de ver o reino de Deus e de participar do reino de Deus. E se você quiser fazer isso nessa gravação, nesse vídeo, nessa mensagem que me escuta, eu quero te ajudar do lado de cada vídeo. E se você quiser fazer isso, quiser entregar a tua vida para Cristo Jesus agora mesmo, coloque uma das suas mãos, se você puder, no seu coração, ou incline a sua cabeça, feche os seus ouvidos, ou melhor dizendo, feche os seus olhos, abra os seus ouvidos, melhor dizendo, abra o seu entendimento, abra o seu coração em nome de Jesus Cristo. E faça essa oração assim juntamente comigo, em nome de Jesus Cristo. E diga: Jesus, eu ouvi a pregação do seu Evangelho. Jesus, eu ouvi falar do Senhor. Eu sei que o Senhor morreu na cruz por mim. Também sei que o Senhor ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Eu também reconheço que sou pecador e de que preciso de ajuda e de que preciso de perdão, e eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de todas as minhas maldades e iniquidades, Senhor, que eu tenho feito e praticado até aqui. E eu te confesso com meus lábios de que Tu és o meu único e suficiente Salvador. E eu te peço, Jesus, perdoa os meus pecados. Cobre-me com Teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida. E me dê o Teu Espírito de salvação, Senhor. Porque hoje, agora mesmo, eu estou te confessando para o mundo espiritual inteiro ouvir que Tu és o meu único Senhor e Salvador da minha alma, da minha vida, hoje e sempre. Amém. Amém. Se você fez essa oração simples, comum, normal, porém sincera e com fé, Jesus te perdoa os pecados. Ele escreve o teu nome no livro da vida, te perdoa os pecados e te garante na vida eterna. Fique firme nessa fé. Se possível, procure uma igreja evangélica que prega e ensina Jesus Cristo como o único meio de perdão, salvação e vida eterna, e fique firme nessa fé até o fim, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Façamos a nossa oração final em nome de Jesus. Pai celestial, graças eu te dou.
Muito obrigado por mais uma revelação, mais um entendimento, mais uma ministração, mais uma pregação da parte do Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, baseado naquilo que o Senhor nos deste como revelação, eu te peço, nos ajude a tantas pessoas a receber deste reino do Senhor, esta salvação, este perdão de pecados, esta vida eterna proporcionada pelo Senhor por amor, e pela graça nos está acessível, e pela fé nos está acessível. Que o seu Espírito possa tocar a milhares de corações nesses últimos dias, convencendo-as de que Jesus Cristo é o único caminho para a nossa salvação, a nossa libertação, o perdão de nossos pecados e o nosso livrar da condenação, do juízo do Senhor, que muito em breve também há de acontecer. Que o Senhor ajude eles a receber o reino de Deus, que o Senhor os ajude a eles receberem e a entrarem, e também verem o teu reino, assim como o Senhor disse para Natanael: diga para todos, Jesus, com a tua voz, todos os que creram, todos os que estão crendo, todos os que estão acreditando, Jesus, que eles possam ouvir a tua voz, tal como Natanael também escutou Jesus, dizendo para eles: de hoje em diante, porque crestes em mim, vós também verás o reino de Deus, os céus abertos, anjos de Deus subindo e descendo, e também vós serás participantes. Que o Senhor nos ajude a sermos participantes naquilo que o Senhor tem como obra do Senhor a ser propagado neste mundo, até o regresso de Jesus Cristo nosso Senhor, até os confins da terra. Assim eu oro e te peço, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pois sei que o Senhor está a me ouvir, e sei que estás comigo aqui, enquanto o teu servo, dedicado e consagrado neste ofício de pregar e de anunciar das verdades do Senhor, em nome de Jesus. Graças eu te dou, porque sei que estás comigo. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e até uma próxima, se assim o nosso bom Deus permitir, em nome de Jesus. Graça e paz. Que bom que você assistiu até o final. Espero que a mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Gostaríamos de saber de qual país e cidade você está nos assistindo. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Gostaríamos de orar e interceder por você. Siga o nosso canal, caso não seja inscrito. Siga-nos em nossas redes sociais e nos ajude a levar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis. Nós da MESD agradecemos a sua atenção. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Até o próximo vídeo.